Bendita cruz santa de Jesus, padroeira de Santa Cruz. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala de São Paulo, e ele aparece como o servo de um mistério. São Paulo dá a si mesmo esse título: eu sou servo de um mistério. Um mistério pelo qual vale a pena passar por todos os sofrimentos. Um mistério pelo qual ele se empenha, pelo qual ele se esforça. Ele chega a dizer na leitura que ouvimos que ele se alegra em sofrer por causa deste mistério. Que mistério é esse, queridos irmãos e irmãs? De que mistério São Paulo está falando, pelo qual ele consagrou a sua vida, pelo qual ele entregou a sua vida? Ele mesmo responde na carta que ouvimos: é o mistério da presença de Cristo em nós. Deus habita no nosso coração, Deus habita no nosso interior, Deus se fez carne, assumiu a nossa humanidade para fazer morada dentro de nós e nos dar a possibilidade da salvação, da glória eterna, a esperança da glória. É por causa desse mistério que São Paulo entrega a sua vida, consagra a sua vida. E ele diz mais: ele se esforça para que todos nós cheguemos a entender esse mistério profundamente e plenamente. Ou seja, é desejo do coração de São Paulo que nós saiamos da superfície da fé e que nós mergulhemos nesse grande mistério de sermos morada, de sermos habitação de Deus. Deus mora em nós, Deus quis fazer-se presença no nosso interior. Só que veja bem, São José, cuja memória estamos fazendo ao longo desta novena, ele também serviu a esse mistério. Só que ele serviu de uma maneira oposta à de São Paulo e à dos apóstolos. Dom Bosco, falando da vida de São José, ele disse o seguinte: São José tinha recebido de Deus uma missão totalmente oposta àquela dos apóstolos, a essa missão de São Paulo que nós ouvimos aqui. São Paulo se consagrou para tornar esse mistério conhecido. São José, por outro lado, se consagrou para manter esse mistério escondido. Ele foi o protetor desse mistério. Ele foi o guardião desse mistério. São José assumiu também a missão de servir esse mistério, mas ao contrário de Paulo, São José protegeu, cuidou, guardou, foi o guardião da Virgem Maria, o guardião do menino Jesus. Sim, meus irmãos, São José, como São Paulo, também empreendeu todos os seus esforços. Ele fez da sua vida uma oferta, uma entrega, como São Paulo, mas não para tornar o mistério conhecido, mas para proteger o mistério que era o menino Jesus. De modo que nós podemos dizer que São José, ele é o primeiro depósito desse mistério
da habitação de Cristo em nosso coração, em nosso interior. Ele foi o primeiro, juntamente com Maria, a receber esse grande mistério na sua vida. Por causa desse mistério, como São Paulo, ele fez da sua vida um dom total. Trabalhou incansavelmente, fez da sua vida um dom para o menino Jesus. O Papa Francisco escreveu na Patris Cordis: ele fez uma oblação sobre-humana, ou seja, a doação que São José fez da sua vida está para além daquilo que nós somos capazes de compreender. São José doou-se plenamente, de corpo e de alma, de todo o seu coração, para se colocar a serviço do mistério que era Cristo. Aqui, meus irmãos, um primeiro ensinamento para nós nesta noite. Façamos nós também, como São José, como São Paulo, uma oferta de amor da nossa vida. Que a nossa vida seja uma oferta de amor para nos encontrarmos com esse mistério, para conhecermos esse mistério, para sairmos da superfície desse mistério e mergulhar profundamente nele. Fazer o inverso daquilo que fizeram os fariseus no evangelho que ouvimos. Os fariseus, diante do mistério de Cristo, eles apenas observavam para saber se Jesus ia curar ou não no sábado. Olha a superficialidade da fé desses homens. Ocorre, queridos irmãos, que nós muitas vezes somos fariseus também, no sentido de que permanecemos só observando o mistério. Não podemos permanecer na superfície. Somos chamados a conhecer esse mistério, a dar a vida por esse mistério, a nos sacrificarmos por esse mistério, a sermos totalmente de Deus. Por causa dessa consagração, por causa dessa entrega de São José, ele se tornou um grande pai, um pai amado, como disse o Papa Francisco. Um pai amado e invocado pelo mundo inteiro. Quantas capelas, quantas igrejas, paróquias, oratórios, quantas escolas, quantos projetos sociais dedicados a São José, quantas congregações religiosas, quantos missionários consagrados a São José. Justamente porque ele é esse modelo de entrega. E ele então exerceu esse papel importantíssimo na história da nossa salvação. Porque ele cuidou e protegeu Jesus. Porque ele cuidou e protegeu a Virgem Maria. Ele se tornou esse pai tão amado pelos cristãos do mundo inteiro, a ponto de nós confiarmos a igreja ao seu patrocínio. Esse ano é dedicado a São José por causa dos 150 anos da proclamação dele como patrono universal da igreja, como protetor universal da igreja, justamente porque ele teve um papel importantíssimo na nossa história, na história da nossa salvação. Por isso confiamos nele, porque se ele foi capaz de proteger os maiores tesouros que nós podíamos ter, Jesus e Maria, se ele foi capaz de proteger esses maiores tesouros, ele pode proteger também a igreja, ele pode proteger a cada um de nós. Nós podemos confiar nele. Essa confiança em São José, queridos irmãos, ela nasceu de uma interpretação de um texto do Antigo Testamento, que está lá no livro do Gênesis, que eu quero fazer menção aqui, para fervorar o nosso coração na confiança em São José. Esse é o meu desejo com esta homilia, fazer com que o nosso coração confie plenamente na intercessão de São José. Trata-se do texto de José vendido pelos seus irmãos. Vocês conhecem esse texto? José, filho de Jacó, tinha 12 irmãos, e os irmãos, por inveja,
porque já José era o mais amado pelo pai, eles vendem o seu irmão como escravo, né, para o Egito. Acontece que quando José começou a exercer o seu trabalho como escravo na casa do faraó, ele caiu nas graças do faraó. Era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem de Deus. E o faraó então passou a confiar plenamente em José, a ponto de torná-lo vice-rei do Egito. Para vocês terem ideia do tanto que José caiu nas graças do rei, do faraó. Ele disse a José: tu estarás à frente da minha casa, as tuas ordens todo o meu povo obedecerá. Vê, eu te ponho à frente de toda a terra do Egito, sem a tua permissão ninguém moverá as mãos e os pés em todo o Egito. Ou seja, José, ele se tornou rei praticamente. Ele só não estava acima do faraó. E naquele momento, naquela época, eles passaram por 7 anos de fartura. Muito trigo, muito fruto que a terra produzia, para que eles pudessem se manter, pudessem se alimentar. Mas depois de 7 anos, aquela terra começou a passar por uma grande dificuldade, tempo da fome, o tempo da seca. Mas José, como ele era um homem prudente, um homem sábio, ele fez um grande armazenamento. Ele foi armazenando durante o tempo da fartura, ele armazenou para que pudesse passar o tempo que fosse necessário de fome que aquela terra estivesse vivendo. Então, quando o período de fome começou, as pessoas começaram a procurar o faraó. Nós estamos com fome, nós não temos o que comer, nós não providenciamos, nós não guardamos alimento suficiente para passar por esse momento. E o que o faraó disse então para as pessoas que procuravam ele? O faraó disse: ide a José, fazei o que ele vos disser. José tem muito a oferecer, José tem muito a dar. E assim as pessoas começaram a ir até José para a procura de mantimentos, a procura de alimentos. Veja, meus irmãos, a igreja sempre olhou para esse texto do Antigo Testamento e entendeu que aquele José do Antigo Testamento é figura do José, pai de Jesus, esposo da Virgem Maria. De modo que nós podemos ir até José quando nós estivermos passando por qualquer dificuldade. Quando nós estivermos passando por fome, ide a José. É por isso que José é o pai da providência. É o pai da providência. Olhamos para ele e ele é aquele que dispensa os bens dos céus sobre nós. Ele é o dispenseiro do céu. Quem dá esse título para ele é uma santa, uma grande santa da igreja, Santa Teresa d'Ávila, devotíssima de São José. Ela deu esse título a ele. São José é o despenseiro do céu, fazendo referência a essa passagem do Antigo Testamento. José, aquele que distribui as riquezas, aquele que distribui os bens, aquele que distribui os bens dos céus. Veja, meus irmãos, como podemos aplicar isso na nossa vida. O que isso quer falar ao nosso coração nesta noite? Bom, também nós vivemos tempos de fome, como aquele povo do Antigo Testamento. Basta você ficar alguns minutos na praça e alguém chega até você para pedir alguma coisa. Basta você parar o carro no semáforo e alguém chega pedindo alguma coisa para você. Você está lá na sua casa, alguém bate na sua porta. E nesse tempo de pandemia isso tem se multiplicado.
Nós vivemos tempos de fome, sim, uma fome material. As pessoas estão com fome. Se porventura alguém aqui na igreja está passando necessidade em sua casa, perdeu o emprego, ou se você conhece alguém que perdeu o emprego, está passando necessidade, diga a eles: ide a José. Vamos a José. Ele é o pai da providência. Se porventura a tua empresa está passando por um momento crítico, ide a José. Peça a sua intercessão. Ele é o dispenseiro dos céus. Aquele tempo do Antigo Testamento, para o povo de Israel, fora um tempo de muito sofrimento. Pois bem, meus irmãos, nós também estamos vivendo um tempo de muitos sofrimentos, de dores, de doenças, doenças do corpo, doenças da alma, doenças psíquicas, doenças emocionais. Pois bem, você está sofrendo? Eu quero dizer a você: ide a José. Ide até José. Peça a ele que venha te auxiliar no enfrentamento do sofrimento. Porque se houve homem que sofreu nesse mundo, esse homem é São José, que teve os seus planos alterados, que teve que assumir um mistério incompreensível. Esse homem sofreu. Esse homem, para proteger Jesus, teve que fugir de madrugada, sair correndo. Esse homem, para proteger Jesus e a Virgem Maria, assumiu uma família de repente, sem preparo. Está sofrendo? Ide a José. Ele sabe o que é o sofrimento. Peça a sua intercessão. José, ele fora também um homem dedicado até o sacrifício pela sua missão de amar e proteger a Virgem Maria. Pois bem, na vivência da nossa vocação, na tua vocação matrimonial, nós ordenados, na nossa vocação no ministério ordenado, sofremos na nossa vocação? Ide a José, porque ele soube viver a vocação dele plenamente segundo a vontade de Deus. Ide a José, ele soube ser um esposo perfeito. Ide a José, ele soube ser um pai de família segundo o coração de Deus. Meus irmãos, São José, ele nos ajudará a viver o mistério da cruz. Nenhum de nós estamos isentos da cruz. E nós estamos aqui nos preparando para celebrar a grande solenidade da exaltação da Santa Cruz. Pois bem, todos nós que carregamos a nossa cruz diariamente, vamos a José, para que ele nos ajude a carregar a nossa cruz. Ele se ofertou, ele se entregou, que nós também, na nossa vida, possamos nos entregar, nos ofertar ao seu exemplo. Vejam, para encerrar, na cruz de Cristo, nós temos duas certezas fundamentais. Quando olhamos para a cruz, o nosso coração pode crer verdadeiramente em duas coisas. Primeiro, na cruz nós fomos profundamente amados. Na cruz nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Que ao celebrar esse mistério da Santa Cruz, nenhum de nós nos sintamos abandonados, nenhum de nós nos sintamos rejeitados, porque Cristo nos amou até o fim, e o símbolo desse amor é a cruz. Esta é a primeira certeza fundamental que temos ao olhar para a cruz. Mas existe uma segunda. Se por um lado a cruz nos revela que fomos infinitamente amados, ela também nos diz e nos garante que nós podemos amar sem limites. Se fomos amados infinitamente,
Por outro lado, podemos amar infinitamente. Ao mesmo tempo que a cruz é um dom, ela é também para nós uma tarefa, uma missão. Que nós, apoiados em São José, possamos abraçar a nossa cruz. Que nós, apoiados na intercessão desse grande homem, possamos viver a nossa vocação com entrega, com generosidade, com sacrifício, com uma oblação da nossa própria vida. Que São José interceda por nós.